Olá, eu sou o Fênix. E eu sou a Tamires Vick. E está começando mais um episódio do Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. E a gente tem um convidado muito especial hoje, que inclusive já participou com a gente do programa. É, de casa já, né? Sim, é o Giorgio Capelli, gente. Ele é escritor, roteirista e quadrinista. Bem-vindo, Giorgio. Obrigado pelo convite de novo. Vamos ver vocês outra vez. Legal, Jorge, bem-vindo. A gente também agradece muito e da outra vez o Giorgio veio aqui conversar com a gente sobre quadrinhos, Sim. né? Ele mostrou um pouco do trabalho dele e agora o Giorgio lançou um romance, gente. Olha que legal. Quem tem medo dos lobos do mal? Giorgio, conta pra gente então um pouco de como tá esse trabalho. É um livro que eu estava participando do PLIG, né, do Prêmio de Literatura de Jacareí, o primeiro. Eu, sem pretensão nenhuma, falei, deixa eu participar. Eu tava passeando com a minha esposa, aí tinha uma coisa lá, um anúncio, né? Um anúncio. Aí eu falei, deixa eu participar, sem pretensão nenhuma, né? E passou um tempo, um belo dia me mandaram e-mail, você ganhou. Eu falei, como? Eu não esperava, eu fiquei surpreso. É um livro que eu já tinha escrito há um tempo. Certo, você já tinha ele pronto. Eu tinha os 2 livros prontos, mas eu achei que esse daí fosse um pouco mais, assim, palatável. Sim. Né? Tem um outro de aventura também, mas esse eu acho que é um pouquinho mais e deu certo. E segue o mesmo segmento dos seus quadrinhos? Ou que é sempre aventura, sempre romance? Aventura com comédia, né? Mistura um pouco de cada um. E também é infanto-juvenil, que é o público que eu espero, assim, que eu pretendo sempre pegar, né? Molecada. Na verdade, esse é um livro que é para todas as idades, só que ele é disfarçado de livro infanto-juvenil. Você pode a tua avó ler, a sua mãe, namorada, a criança, todo mundo, a partir dos 11 anos, que é a idade dos protagonistas, todo mundo pode ler. Legal. Que demais. E esse livro, então, ganhou na categoria romance da PLIG, né, que é o Prêmio Literário de Jacareí. A gente teve mais outros 2 vencedores, inclusive a Larissa Bueno já participou aqui com a gente, com o livro dela sobre poesia. E eu queria que você contasse, então, Giorgio, sem dar muito spoiler, qual é a história desse livro? Deixa eu só te corrigir, porque o da Larissa foi de crônicas. Crônicas, isso mesmo, obrigada. Tranquilo. A história é o seguinte, a maior parte do livro se passa numa ilha chamada Vosges, né? E ali você tem um ambiente de tecnologia, ambiente urbano, né? Só que quem vive são seres de fantasia. Então, assim, imagina todo aquele pessoal de Senhor dos Anéis e Conan morando numa cidade tipo Nova York, tipo São Paulo, né? E a história toda a história se passa ali, a maior parte, né? E começa quando esses 3 meninos, o Franco, o Breno e o Cid, eles estão numa excursão com outros adultos, outras crianças, eles decidem se afastar um pouco por curiosidade lá no Pantanal, se perdem e aí eles encontram um templo místico. E por causa desse templo místico eles acabam indo parar na ilha de Vosges. Só que eles não foram eles, né? Eles se transformaram em outra coisa, os tais lobos do mal. Que legal. Fica aí a surpresa, tem que ler pra saber. Ô Giorgio, e como você como um escritor independente, você tem a liberdade de passar por diversos segmentos, como quadrinho e, no caso, já um livro cheio, pronto. Como que é você ter essa liberdade de passar por vários segmentos da literatura? Eu sempre procuro fazer o melhor de mim, né? E fazer umas coisas que não sejam muito ofensivas, assim como eu falei, para todos os públicos. Eu gosto de contar histórias assim que sejam divertidas, que eu gostaria de ler. E agora eu tô com esse prêmio, eu já fiquei mais empolgado, né? Porque justamente uma das pretensões do prêmio, um dos objetivos, é você falar, eu tenho a coisa pronta e apresentar em outras editoras, para realmente sair para público mesmo, né? Tanto que essas edições que eu tenho eu ganhei 50 exemplares para distribuir, né? Fora os outros que foram distribuídos aqui na região, nas bibliotecas, porque é venda proibida. Então, justamente para divulgar. E é uma força para divulgar mesmo, um estímulo. Além disso daqui, eu ganhei a gente que participou, ganhou um prêmio em dinheiro e ganhou a edição impressa. Então, é super motivador isso. Porque toda hora que eu olho para essa capa, eu dou um sorriso. É bem legal. E você, então, aqui na biblioteca de Jacareí, encontra o livro lá, quem quiser. Pode ir alugar lá. Pelo menos foi o que me falaram, né? Acho que tem, sim. Bacana. Quantos exemplares foram publicados, Giorgio? 150. 150. E daí foram distribuídos? Foram distribuídos nas bibliotecas, e varia, se não me engano.
E na livraria não, porque não está à venda, né? Me deram uns 10 para eu fazer a divulgação. Legal. E você pode replicar ele agora? Replicar como assim? Fazer outra? Posso. Para vender? Para botar em venda? Posso. Depois de terminar essa edição, o pessoal até falou, você vai se lançar assim, segunda edição, olha que chique que vai ser, né? Isso já chama atenção. Legal. Eles mesmos da seminário, eles falaram que pode entrar em acordo, a gente pode fazer um acordo e publicar, né? Ou eu ir atrás das editoras. Bacana. Então vale frisar aqui um concurso cultural realizado pelo Jornal Semanário, que é daqui de Jacareí, incentivando os escritores, né, Tamires? Muito bacana essa iniciativa, gente. E eu queria saber também, Giorgio, quando foi que essa ideia surgiu na sua cabeça? Você disse que já era uma história que já estava guardada há um tempo. E qual foi o insight que você teve para escrever um livro? Porque escrever um livro eu acredito que seja muito trabalhoso. Sim, mas é gostoso no final das contas. É uma história bem comprida, né? Originalmente era para ser uma história em quadrinhos e esses personagens eles eram vilões de uma outra história. Inclusive até trouxe a imagem da primeira vez que eu tinha feito eles, né? Eles não a imagem dos personagens mesmo. Eles eram vilões de uma história, só que eu achei bacana, tipo, eles eram os lobisomens marines. Então eram os lobisomens de mais de 2 metros de altura, tudo bombadão assim, peritos em artes marciais esses aí. Peritos em artes marciais e armas de fogo, né? É um negócio meio perigoso, esses bichos aí. Então eles são a primeira versão dos 3 garotos. Sim, eles eram os vilões da história, né? Aí eu falei, não, mas eu gostei tanto do visual, será que não dá pra aproveitar ele em outra coisa, né? E aí eu pensei que eles seriam do exército mesmo, e aí a mesma história, praticamente a mesma história. Só que aí eu falava assim, mas tá bom, mas aí eles vão combater o crime quando? À noite? Porque não... chama atenção, né? Uns monstros desses, o pessoal vai ficar todo mundo com medo, tanto quem é criminoso como quem não é. Aí ficou meio travado. Aí eu pensei, por que eu, em vez de eu fazer os adultos, soldados, né? Eu não faço os moleques. Aí eu falei, imagina o que seria criança, uma mente de criança num corpo adulto e poderoso. Só vai dar bobagem. Eu falei, gostei, é o que eu vou fazer. E aí eu tinha essa ideia dessa ilha que misturava tecnologia com fantasia. Aí eu comecei a pensar na história, mas eu deixei quieto. Em um belo dia eu tinha trabalhado na Editora Didática Paulista, eu era revisor de lá, mas eu sempre tinha contato, fazia uns freelas. E aí o pessoal falou, a gente vai participar de um evento, de um edital, e precisamos de um romance. Você pode escrever? Eu falei, eu tenho uma ideia assim, peguei e mandei para eles, mas tinha uma outra ilustração que não era essa. Vocês aceitam? Toparam a história, falaram, pode escrever. Aí eu sentei, acho que eu fiquei umas 2 semanas escrevendo sem parar. Que já é o material que tá aí. Já é esse material, tem muito pouca coisa assim. Eu coloquei uma fada negra que eu achei bacana, depois da segunda vez. E foi basicamente isso, foi uma sentada só escrever. É raro acontecer isso, viu? 2 semanas e temos um livro. Sem parar, não é difícil. Eu acho que ficava umas 8, 10 horas trabalhando por dia. Foi em 2002 isso. Você tem essa história desde 2002. Sim. Depois eu tentei de novo fazer em quadrinhos, acabou não dando certo. Acho que o destino dele realmente é virar o livro. Caramba. E aí tá ele. E aqui em Jacareí. Muito bacana. Que legal. E ele venceu na categoria romance, e às vezes as pessoas confundem um pouco o romance com livros que contam histórias de casais, de amor, não é quando isso. Na verdade não. Como é que é? Fala pra gente um pouco também dessa diferença, George. Um livro de romance, ele pode ter vários segmentos, na verdade, né? Até onde eu sei é pelo tamanho da história, né? O romance é uma história com tantas páginas, com pouco menos é conto, e com pouco mais já é livro. É livro romance. Acho que o romance é pelo número de páginas mesmo. Ele é maior do que um conto. Acho que é isso mesmo. Me atrapalhei um pouco, mas é isso. Não, exatamente. Legal. E vamos ver, então. A gente tem um quadro, hora de chamar nossa amiga Karen Evas, que foi às ruas de Jacareí para perguntar exatamente para a população sobre literatura, sobre a importância da leitura.
Oi, Tamires. Oi, Fênix. Hoje eu vim aqui no Mercadão para saber qual que é a opinião da galera sobre literatura, principalmente para as crianças. Bora lá? Você acha que o incentivo à literatura é importante para as crianças? Eu acredito que sim. Sim, muito. Sim, desde o início. Muito importante para as crianças. Mesmo elas não sabendo ler, mas só visualizando. É lendo que a gente aprende muita coisa. Se a gente quer uma educação melhor, a gente precisa ensinar, incentivar nossas crianças a ler. E você gosta de ler alguma coisa? Gosto, poemas, coisas antigas do Brasil, fora do Brasil também, eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler primeiro a Bíblia, tem um monte de livro aí. Livros sobre conflito, sobre família. Para mim é o que eu mais gosto. Gosto, prefiro poesia. Sempre quando dá, eu estou indo na biblioteca ali para dar umas lidas também. O que eu aprendi muitas coisas foi lendo. Sim, eu leio, inclusive na nossa faculdade a gente tem um projeto, a gente leva às vezes no parque os livros e a gente vai ler para as crianças, leio para minha filha também. E como que funciona mais ou menos esse projeto que você faz no parque para a leitura das crianças? A gente leva diversos livros e a gente vê as crianças que se interessam, a gente conversa com os pais primeiro, os pais, eles se quiserem, né, a gente lê para as crianças. É muito bom, muito legal. Valeu, Karen. E o legal de livros infanto-juvenis é que ele pode, né, como o George bem falou, é para a família toda, né? Sim. Então todo mundo pode ler. E qual a importância, George, você viu aí a fala dos nossos entrevistados, qual a importância da família se unir, das pessoas se unirem para ler, de incentivar as crianças à leitura? Tudo é informação, a gente precisa realmente ler. Eu soube que aqui em Jacareí tem uma cultura forte de leitura, fiquei impressionado, bem impressionado, achei legal. E aí, leitura é tudo, a leitura é informação, é você abrir a sua cabeça, desenvolver a criatividade e a imaginação. Então, ler em família, então, é mais bacana ainda, né? Acho que é melhor todo mundo ler junto do que, sei lá, assistindo alguma besteira, sabe? Acaba sendo um resgate também, exatamente, né? E no ano passado a gente teve várias iniciativas mesmo no campo da leitura. A gente teve o programa Cidade Leitora, Jacareí Cidade Leitora. A gente teve a nossa primeira feira literária de Jacareí. Foi uma experiência muito bacana para a cidade. Vários livros foram doados para as escolas, para as creches. Então, nesse momento, realmente é muito importante. Tecnologia é muito importante também, mas precisa de um equilíbrio, né, George? Não dá para deixar só as crianças em frente da televisão ou com o celular. Às vezes os pais nem sabem qual é o conteúdo que elas estão absorvendo. Exatamente. Também, né? E é legal, assim, a família toda ler junto e depois ficar comentando, você viu aquela parte do livro e tal. Um autor que junta muito isso é o Monteiro Lobato. Ele tá há gerações aí, e pais estão, olha, isso aqui que eu li quando era criança eu gosto. Tem algumas coisas que estão meio datadas, porque acontece, né? Mas a maioria do trabalho dele infantil, ainda você pode ler é bem divertido de ler. Você pode ler sem medo, assim, bem tranquilo. Legal. É isso aí. Acho que no primeiro bloco encerramos, né? Esse papinho massa aqui com o George. Iva, vamos encerrar esse bloco com o quadro Indica Aí. Vamos conferir. Voltamos já. A indicação de hoje é o curta-metragem O Lado Bom da Vida, de 2017, do cineasta jacariense Vinícius Santos. O Lado Bom da Vida conta a história de uma jornalista que precisa descobrir qual o lado bom da vida para um artigo. O filme mostra sua busca e inspiração ao escrever. Às vezes me pergunto, qual o lado bom da vida? Talvez o segredo está em buscar as coisas boas. O filme foi produzido em 24 horas e ganhou o prêmio de melhor atuação nacional para a atriz joseense Carolina Venturelli no Go Filme, segundo o Goiânia Film Festival em 2017. Além do curto Lado Bom da Vida, lá no canal da V Produções você encontra várias outras produções aqui da nossa cidade.